Shalom, shalom a todos meus queridos e amados de Yeshua. Hoje é dia 16 de abril de 2020, é o 22 de Nissan, do calendário judaico. E eu gostaria de dedicar essa live ao nosso querido povo brasileiro, povo de bem, e ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e sua maravilhosa equipe de ministros e colaboradores, e sua querida esposa Michele Bolsonaro, que todos nós amamos. Primeiramente, eu gostaria de me dirigir ao nosso excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, que tenha ânimo. Assim como foi para o povo judeu na época da rainha Esther, a sua humildade e submissão a Deus único e verdadeiro, nosso Deus, em declarar aquele dia de jejum recente. Foi a primeira vez na nação brasileira que um chefe de executivo declara um dia de oração e jejum. Está de parabéns. Isso trará a nossa vitória. Isso fará a reviravolta, como foi para Mardoqueu, quando Amã armou para ele uma forca. Ele quem foi forcado nela. E também o povo judeu. Estava decretada a morte de todos os judeus. Eles puderam se defender. E o jogo virou. E assim, você com seus opositores, seus inimigos, que nós sabemos que é uma força maligna que está por trás dele, a força do comunismo, a força de ditador, demônios. Então, isso tudo vai ser revertido, nosso querido e amado Jair Messias Bolsonaro. Tenha ânimo, porque nesse dia de jejum e oração, que o povo brasileiro, o povo que crê no Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, orou e clamou ao Senhor em jejum e oração, veio uma unção sobre o Senhor, sobre os seus ministros, sobre o seu governo, sobre todo nós. Eu estou até aqui sentindo a presença de Deus muito forte ao gravar essa live. Estou arrepiado e tremendo um pouco, porque eu tremo na presença de Deus, não porque, sei lá, o diabo também treme. A presença de Deus é muito gloriosa, é muito forte. Mas eu quero dizer o seguinte: a unção do Espírito Santo de Deus, através desse dia de jejum e oração que veio sobre o Senhor, ela vai despedaçar todo esse jugo satânico, comunista, contra o seu governo e o novo Brasil que estamos construindo. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus, ele fala na sua palavra em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem nosso, nós que amamos a Deus, amém? Então Deus vai reverter essa coronavírus e vai usá-la para fortalecer a igreja, fortalecer aqueles que não tinham identidade, como o povo hebreu, que eram famílias que estavam ali escravizadas por 430 anos, não tinham uma identidade como uma nação. Mas depois desse coronavírus, depois dessa Páscoa, que terminou ontem, os 7 dias de celebração em Israel, nós estamos saindo mais fortes, como uma nação cujo Deus é o Senhor e fazemos parte, enxertados na videira verdadeira pelo sangue de Jesus, pela graça, pelo perdão e o mérito de Jesus. Nós também somos o Israel de Deus. Então nós somos uma nação. E essa identidade está sendo refletida até no CPF. Hoje eu tive a notícia de que 57 milhões de brasileiros, milhões e milhões que não tinham nem CPF, regularizaram o seu cadastro para poder receber aquela ajuda de R$600 mensais por 3 meses nessa crise. Então assim, Deus está mexendo com a identidade do povo brasileiro, como mexeu com aquelas famílias de cerca de 3 milhões de pessoas que saíram na Páscoa da escravidão do Egito para a liberdade, para adorar a Deus. E viraram uma nação, num só dia, foram feitos uma nação, como está escrito aqui, num só dia foram feitos uma nação. E como estava profetizado, é importante que nós profetizemos. Então eu quero destacar, perdão. É muita revelação, gente. Eu quero destacar aqui algumas coisas que já estão sendo desmascaradas. Estão caindo por terra com as nossas orações. A primeira delas é que esse isolamento tão divulgado pela Globo Lixo e pelas outras
mídias comunistas, esquerdopatas, ele é totalmente ilegal. Eu vou dizer por que esse isolamento social é ilegal no Brasil. Porque não tem o laudo técnico da Anvisa. Ele não pode ser estabelecido da forma que está sendo, ele é ilegal. Juridicamente, o presidente está certo. Ele pode fazer um decreto cancelando esse isolamento social e a retomada do comércio, a retomada do direito de ir e vir dos cidadãos que estão sendo perseguidos em estados por prefeitos e governadores, pessoas de bem, vulneráveis, inocentes, que estão sendo presos inocentemente, simplesmente pelo direito de ir e vir, que não está sendo respeitado, que está na nossa Constituição. Então, o segundo ponto é sobre isso. Prefeitos e governadores comunistas de esquerda e antipatriotas que estão fazendo prisões arbitrárias de cidadãos de bem, né, e inocentes, que querem causar um caos e derrubar o governo Bolsonaro. O objetivo deles é derrubar o governo Bolsonaro. Estes mesmos prefeitos e governadores liderados por João Dória, que está encabeçando essa rebelião contra o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, eles estão aproveitando a situação, gente, do coronavírus, né, dessa praga, para fazerem gastos em seus estados e municípios sem licitações. Aí que está o pulo do gato, que eles estão usando essas compras, gastos que eles estão fazendo de milhões e milhões de coisas da China e de outros lugares, emergenciais, sem licitação, por causa da urgência, da necessidade que a lei favorece. Então, são material descartáveis. E quando é material descartável, quando as pessoas vão chegar lá para fazer prestação de conta e checar se foram gastos aqueles milhões e milhões e bilhões naquele material descartável, eles falam, não, já foi descartado, não tem como provar. Então, assim, é uma forma de roubar, entendeu? Eles estão pediram aí 89 bilhões para o governo suprir e prover, porque eles não arrecadaram e tal, e estão também gastando a revelia. Então, assim, nós vamos parar isso, porque já profetizo o governo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, faça logo o uso da sua autoridade. Você tem autoridade da parte de Deus para usar o poder da posição que você ocupa. Governador Dória, João Dória já perdeu isso, o Whitson está perdendo, o outro lá, o Ives está perdendo. Vão perder esses prefeitos também, Bruno Covas, esses outros que estão, todos eles que estão contra o governo Jair Messias Bolsonaro e a vontade de Deus no Brasil, vão perder o direito de usar o poder da posição que ocupam. É a autoridade que vem da parte de Deus. Então, isso é a unção que veio sobre você, que está lá no livro de Isaías. Nós vamos ler aqui agora, vou dar uma pausa aqui. Nós vamos continuar com esses pontos, desconstruindo esse discurso comunista, petista, esquerdopata, maligno desse pessoal que está querendo usar desse coronavírus para poder causar o caos, a pobreza, a miséria, o desemprego e derrubar o governo de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ler na palavra primeiro aqui. Aqui está. Está em Isaías, né? Aqui no capítulo 10, no versículo 27, fala assim: naquele dia, a partir de hoje, ontem foi o término dos 7 dias de celebração da Páscoa em Israel, e nós também que seguimos Yeshua. Aqui fala assim: naquele dia, hoje, seu fardo cairá dos seus ombros, o que está te oprimindo, te pesando no seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será destruído pela sua prosperidade. Noutra versão fala assim: pela unção que está sobre você. Então, presidente Jair Messias Bolsonaro, o Senhor está te dizendo agora que o seu fardo, aquilo que está pesando nos seus ombros, que é essa oposição ferrenha desses endemoniados aí, vai ser quebrado pelo poder da unção e autoridade de Deus sobre a sua vida. Então, não tenha medo. Anima-te. Que o Mandetta já está saindo mesmo, vai colocar alguém lá que está a favor
né, do fim da quarentena e voltar à normalidade, às fábricas. Gente, eu fiquei sabendo hoje de manhã que cerca de 9 milhões de empregados, de funcionários perderam seus empregos por causa do coronavírus. E mais de 3 milhões foram demitidos da carteira, né? Então, assim, e os informais também. Então, a coisa está ficando séria. Nós estamos chegando num limite que não dá mais para continuar com esse isolamento social mentiroso e ilegal que a Anvisa não aprovou. Então, vamos desmascarar esses governadores, ditadores aí que estão oprimindo o nosso povo. E você viu como eles estão usando a mesma tática do Maduro, de Cuba, de Coreia do Norte? Deixar o povo pobre, empobrecido, dependente do governo, centralizando o poder e dando cesta básica. O Dória anunciou ontem, vai doar, coitadinho, olha como ele é bonzinho, 4 milhões de cestas básicas, fazendo o povo ficar em casa, perdendo os empregos, perdendo a autoestima, a identidade de nação próspera e poderosa, e virando, né, mendigando para ele cesta básica, que o dinheiro é nosso, o dinheiro é dos tributos, dinheiro que eles estão reivindicando, eles estão gastando e pedindo o Bolsonaro para pagar a conta, mas não falam que é o Bolsonaro que está dando, não, eles falam que é eles. Então está amarrado isso, em nome de Jesus, cai por terra essa mentira na mente do povo brasileiro através dessa mídia comunista, na Globo Lixo e outras redes. Então caia por terra isso. Agora, eu quero dizer o seguinte, esses mesmos prefeitos e governadores que são ditadores, verdadeiros ditadores, que já estão usando da força para oprimir os inocentes e o povo de bem e tolhendo o direito de ir e vir de cada um, eles também, eles têm os seus ardis, né? E os atos deles é espúrio, gente, eles são aproveitadores, eles são ladrões, oportunistas, e caiam por terra, sejam destituídos da função do poder, da posição que ocupam, sejam destituídos, que as suas artimanhas e seus roubos sejam trazidos à luz e sejam punidos, aonde vocês fizeram coisas erradas e vão ter que pagar pelos seus atos e as coisas erradas que vocês fizeram no seu governo, e desvios de verba e tudo mais. Outra coisa, vocês estão vendo, gente, que no Superior Tribunal Federal, eu estou falando das coisas negativas primeiro para desconstruir essa mentira que está na mente de todo mundo aí. Passe essa live para outras pessoas, envia para outros, não estou preocupado muito com o meu nome não, mas fiquem à vontade. Os ministros do STF, eles estão agindo como verdadeiros advogados do diabo, gente, que usam o habeas corpus, os advogados, para bandidos poderosos, antes mesmo de eles serem presos. Vocês já notaram isso? Os caras pedem, antes do cara ser preso, eles já pedem habeas corpus. Vocês já notaram isso? E os caras lá, os ministros lá, a maioria lá, né, os 9 lá, que a gente já conhece os nomes, estão fazendo a mesma coisa que os advogados do diabo. Eles estão tentando tirar o poder do executivo de tomar decisões em favor do povo brasileiro na volta da nossa liberdade e direitos de ir e vir, e do comércio voltar à normalidade e as empresas voltarem a empregar e a produzir. E eles já foram até... Olha, gente, já foi constatado que eles já fizeram há 2 dias atrás uma lei lá, sei lá o que, eles estão agindo como se fossem verdadeiros advogados do diabo mesmo, para impedir, tirar o poder de Jair Messias Bolsonaro de fazer um decreto e levantando essa cortina de paralisação na nação brasileira. Mas Deus vai dar sabedoria e graça e favor e pessoas que vão usar da lei juridicamente, como foi na época da Rainha Esther, que virou o jogo. Você, Jair Messias Bolsonaro, você vai conseguir com a sua equipe, os seus assessores, porque Deus já te capacitou com a unção dele para sairmos dessa. Nós não podemos ficar na mão desses bandidos, juízes que estão defendendo bandidos poderosos, colarinho branco, que estão soltando eles e prendendo aqueles coitadinhos que cometem crimes pequenos, e ficam lá apodrecendo na cadeia porque roubou um leite na padaria ou um calção, como a gente viu da outra vez.
na loja lá de roupa e ficou 3 anos preso. Agora o cara rouba milhões e bilhões e é solto e nem é punido e nem devolve o que roubou. Não, isso aí já era, isso aí tem que acabar. Esses aí vão ser substituídos logo, logo, se Deus não matar alguns, né? Então, eu queria agora dar a ênfase como que Deus já está usando esse coronavírus, que não tem nada de coroa, nós não coroamos ele não, nós amaldiçoamos esse coronavírus, para abençoar as pessoas, abençoar as famílias. Nós, como um povo brasileiro, nós estamos ganhando uma identidade, uma força, que nós estamos jogando por terra aquelas barreiras denominacionais, congregacionais, que nos separavam. E estamos vendo que nós somos filhos de um mesmo Deus, feitos por um mesmo Deus, com um propósito eterno. E que nós temos que dar as mãos e trabalhar em conjunto, largar o orgulho para lá, a altivez para lá, e cuidarmos das nossas famílias, vivermos aquilo que pregamos, né? E por ter que ficar em quarentena na Páscoa com as nossas famílias, com os nossos familiares, né? Nós fizemos aquela reflexão, né? De valores e princípios que nós pregamos, mas que não estávamos vivendo, não tínhamos nem tempo para os nossos filhos, para brincar. Quantos filhos estão agradecidos aí que papai e mamãe ficou 24 horas conosco nesses dias? Então assim, e há aquela preocupação, né, daqueles que perderam o emprego, perderam a renda, e aqueles que perderam até entes queridos por causa dessa coronavírus, né? Eu estou, né, me identificando com vocês e dizer que Deus pode reverter toda essa situação para o nosso bem. E a nossa unidade é a nossa força. E tem muitos versículos vindo na minha mente aqui, mas o diabo é levado até para cair mesmo. Nós vamos sair mais forte. Os Estados Unidos já está apoiando a gente. Os Estados Unidos já tem bons resultados de cura, mas a coisa está pegando forte lá. Mas eles vão sair bem também. E nós vamos gerar empregos, como o Paulo Guedes disse, né, depois dessa crise. Nós vamos avançar muito rápido. E o mundo todo vai comprar do Brasil, principalmente alimentos. Porque está todo mundo sem produzir. O Brasil não parou não. Eles estão querendo que a gente pare. Mas nós somos, né, o celeiro do mundo, tanto para os alimentos e minerais e matéria-prima, mas também com o pão da vida. E Deus vai nos usar poderosamente para isso, vai enriquecer-nos mais e mais. E vamos usar isso para a glória de Deus. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é que o povo judeu, cerca de 3 milhões de pessoas na Páscoa, que terminou ontem a celebração em Israel, 7 dias de Páscoa, né? Eles passaram, né? Foi o mês de Nissan, o mês da passagem de 430 anos de escravidão, um povo que não tinha identidade como nação, e saíram para a liberdade e viraram uma nação, né? Num só dia eles ganharam uma identidade como nação, e isso está sendo cada vez mais construído e fortalecido entre nós, cristãos, que amamos a Yeshua HaMashiach, que amamos a Jesus. Essa música da Eliana é linda, gente. Olha aqui, deixa eu mostrar. Ela fala assim: não sou digno, é o Catonte. Tá dando pra ver aí? Ela é uma levita, uma adoradora de Deus que tem me edificado muito as suas canções, suas músicas, em várias línguas, em vários idiomas: hebraico, português, inglês, espanhol, eu acho que italiano também. Então, assim, eu encorajo vocês a olhar o site dela e adquirir as músicas dela. Tem lá no YouTube, lá o canal dela, Eliana Eliá. Vê lá, compra lá. Vocês serão abençoados. Então, voltando aqui. Então, nós já podemos agradecer a Deus que todo esse mal que foi lançado contra o mundo e contra nós, o Brasil vai sair primeiro. O Brasil está na contramão. Primeiro, o nosso presidente teve a revelação da hidroxicloroquina,
Hoje eu descobri por que eles não apoiaram a hidroxicloroquina logo no começo. É que a patente dela está vencida e os fármacos e as indústrias de farmacêuticos, eles não estão ganhando a não ser o produto que eles estão vendendo, que é barato. Eles não estão ganhando direitos autorais e a patente, não estão ganhando. Então por isso, olha aí gente, como é que as coisas vão vindo à luz. E outra coisa, aqueles governadores ditadores que seguem o João Dória, eles também querem mais mortos, criar pânico, o terror. E nós cristãos, né, mais de 57 milhões de eleitores aí de Bolsonaro, somamos aí mais de 57 milhões de cristãos que amamos a Deus e que recebemos o perdão dele, que nascemos de novo em Cristo Jesus. É tanta revelação. Nós não tememos esse coronavírus, porque nós estamos revestidos do poder de Deus e do amor de Deus. E a palavra de Deus diz nas cartas de 1 João, né, que o amor de Deus espanta todo medo. Não temos que ficar apavorados como esses caras aí estão querendo colocar drones em cima da nossa cabeça. Em São Paulo, no Rio de Janeiro já começou. E diz que denúncia, se tem 3 pessoas conversando na rua, diz que denúncia, colocando pavor na população contra o nosso direito de ir e vir na Constituição, mandando prender. Você vê a forma que eles estão abordando a senhora lá que estava fazendo caminhada no parque, prendendo, machucando, humilhando. Não. A hora que apareceu um fortão lá no mesmo parque, 2 metros e tanto de altura, o guarda falou, não, agora pode, agora é permitido fazer caminhada. Então, gente, nós temos que fazer que nem Rainha Esther. O presidente Bolsonaro já seguiu os passos da libertação, da reviravolta, e nós vamos chegar lá. Só recapitulando, foi feito o jejum e o clamor a Deus, e nossa submissão a Deus e pedindo socorro de Deus para intervir no nosso favor, né, através do jejum e oração. E isso foi nobre diante de Deus, e Deus já está respondendo. As mudanças já estão começando a acontecer, os anjos de Deus estão agindo em nosso favor. Então vamos ter a reviravolta aí. Aqueles que estão ainda pregando, né, esse terror, esse medo na população e querendo nos prender e nos fazer mendigos deles, nós não vamos aceitar não. Nós somos livres para adorar, livres para amar, livres para cantar, livres para dançar, livres para trabalhar, livres para prosperar. Nós somos um povo livre. E se o Senhor nos libertou, verdadeiramente sois livres. Conhecereis a verdade, aí Jair Bolsonaro, e a verdade vos libertará. E esta é a verdade, é que nós somos um povo livre, um povo, uma nação que ama a Deus, e Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Caiam por terra todos os inimigos de Deus, percam a posição, a função que eles estão de autoridade, porque eles já não têm mais autoridade contra a vontade de Deus e o novo Brasil que Deus está construindo conosco. Então, um beijo no coração a todos, compartilhem essa live com outros e orem, e profetizem que nós vamos ver o poder de Deus agir e as coisas melhorarem. Nós vamos sair dessa mais fortes, mais unidos, e uma identidade muito grande de que nós somos o povo escolhido de Deus para fazer a vontade de Deus e reinarmos em Cristo Jesus, Yeshua Mashiach, Yeshua HaMashiach. Jesus é o Senhor, aleluia. Um beijo no coração e obrigado pelas orações. Um beijo para Yeshua, outro para Yeshua, outro para Yeshua. Bem-vindo, Yeshua, bem-vindo, nosso Senhor e Salvador, aleluia. Eu os amo com o amor de Jesus. Obrigado, gente, por me aturar até aqui. Ore e profetize. Amém? Abraço.